Então o essencial é o seguinte, tu acha que a academia vai prejudicar o meu tratamento contigo, por exemplo? Não, Não? não, eu nunca tiro a não ser a aula de jump, Uhum, uhum. eu peço para o paciente não fazer, o resto eu sempre peço para continuar fazendo, e a gente vai aprendendo a conviver, né, eu digo, a gente tem isso, o paciente faz esse esporte, essa e essa atividade no seu trabalho. Eu tenho que tratar o meu paciente com aquelas atividades, eu não posso tirar ele de uma atividade, enfim, um tênis, por exemplo. O Hum. paciente joga tênis, o exercício ali de impacto, às vezes, eu não tenho como dizer para ele: "Agora tu sai do tênis para a gente tratar". Não, a gente vai tratar com o paciente fazendo e aprendendo a Aprendendo a como manejar isso aí no seu exatamente, esporte, né. É exatamente. é essencial que a atividade física é importante para a manutenção do assoalho pélvico, mas tem que ser feita corretamente, né. Exato. E o jump, então, eu O também, dia eu contraindico o jump, infelizmente não tem condição do assoalho pélvico conseguir, eu não sei o que que tu acha disso, não. é um esforço muito repetitivo, né, é Uhum. aquela aula o tempo inteiro com aquela batida em cima, né, o tempo todo cravando o impacto, né. Uhum. "Ah, mas é na cama elástica, não é impacto". Não, não é impacto ali porque tu não tá pisando no chão, mas os teus órgãos pélvicos, o teu assoalho eu sempre digo: "Quer saber o que tá acontecendo na aula de jump internamente? Tira o teu sutiã e pula na frente do espelho". É E isso. ali é a mesma coisa, né. Exatamente. Coitada da uretra, né. É. Então, é aí que daí aí a pessoa para saber o que que tá acontecendo, né, Uhum. porque tá ali o tempo todo. E claro, né, as atividades físicas de sobrecarga muito grande também, né, eu acho que não tem por que, sobrecarregar numa atividade física, não vai fazer tanta diferença assim. Assim como não vai fazer bem para coluna, não vai fazer bem para o Exato, joelho, não vai fazer. isso aí. Falando um pouquinho mais, Virginia, sobre incontinência urinária, como é feita essa investigação? A investigação da incontinência é basicamente história, exame físico, né. O que importa é a queixa da paciente, né. O tipo de tentar caracterizar na história dela o tipo de perda que ela tem, se é de esforço, se é de urgência ou se é mista. Vai ajudar nesse diagnóstico a presença ou não de alguma infecção urinária, né, vista pelo exame de urina, e sim vai ajudar um exame de imagem, uma ecografia para ver se tem alguma alteração anatômica importante. E o exame físico sim é essencial. O exame físico da paciente que vai demonstrar se ela tem algum prolapso, né, que é a bexiga caída, o útero caído ou intestino caído, na história ali, se ela tem história de constipação, que tipo de força que ela faz para gerar aquela perda. E no exame físico também o status do trofismo vaginal, que é muito importante, né. Se essa paciente já tem algum sinal de atrofia genital, se ela tem alguma outra patologia da uretra associada que tu possa reconhecer no exame físico. Muito raramente precisa fazer o que eu faço com frequência no consultório, porque eu sou especialista nessa área, que é o estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico eu deixo mais, condicionado às pacientes que já têm alguma intervenção prévia, cirúrgica prévia, ou que eu tenho intenção de operar, porque ele não te faz o diagnóstico é clínico ah, o diagnóstico é clínico, anamnese, exame físico e exames laboratoriais e ecografia. Não precisa muito mais do que isso. E quando o tratamento passa por mudança de hábito, fisioterapia ou medicação? Ele não passa por, ele é por, né. A mudança de hábito, bom, a gente sabe que o fato a obesidade é um fator importante na gênese da incontinência urinária, então a gente sempre reforça a necessidade da atividade física regrada e acompanhada para diminuir o peso da paciente, que esse peso realmente faz com que perca mais urina. Hã, a parte comportamental em relação ao tipo de ingesta de líquidos e alguns, fatores dietéticos que provocam uma hiperatividade da bexiga, como a ingesta de cafeína, de frutas cítricas, de álcool, de, pimenta. E sempre, sempre, sempre essa paciente vai iniciar com um tratamento comportamental,
né, com o comportamento dietético e de exercícios e fisioterápico, ela só vai para medicação medicação ou cirurgia caso caso essa terapia inicial tenha alguma falha, né. Pois então, e o procedimento cirúrgico, quando que ele entra? Na falha, o procedimento cirúrgico ele é indicado para as pacientes que têm incontinência urinária aos esforços, que seria o que a paciente que conhece como a telinha, como que é o sling vaginal, e ele é indicado nas pacientes que têm falha no tratamento fisioterápico. Não precisa diretamente ir para o tratamento cirúrgico, onde não é a primeira escolha de tratamento, né? A primeira escolha de tratamento é a fisioterapia. E mesmo que a paciente tenha uma perda urinária mais importante, que tu acha que já vai para a cirurgia, ainda assim ela tem um ganho importante de sucesso na cirurgia, quando faz a fisioterapia pré-operatória e pós-operatória. Então eu costumo dizer que o nosso trabalho não é separado, tem a visão urológica, tem a visão fisioterápica, mas é um trabalho conjunto, né, o nosso sucesso depende da parceria. Eu sempre encaminho a paciente para ti, independente de eu achar que essa paciente vá à cirurgia, e para ter um melhor sucesso na minha cirurgia. Sim, eu acho que, esse é o diferencial, né, o paciente já chega mais preparado para a cirurgia, depois dele fazer a fisioterapia pré-operatória. Se você está se identificando com algum desses sintomas, Deixa aqui. deixa aqui nos comentários e indica o nosso podcast para alguma amiga. Tá. Fernanda, eu acho importante, a gente comentar aqui, que quando se fala em fisioterapia pélvica, eu falo muito para as pacientes, às vezes elas compram pacotes na internet com blogueiras famosas para aprender a fazer exercícios, né. E lembrando sempre que eu tento convencer esse paciente que a fisioterapia não é contração, ela é contração e relaxamento. Quando que a gente trabalha essas 2 coisas juntas? Então, na verdade, é exatamente isso. Eu vou avaliar esse paciente para saber qual é a queixa, né? Uhum. Eu não vou trabalhar num paciente que tem dor, durante a relação e tá com algum problema de um trigger point, uma contratura na musculatura, eu não vou trabalhar a contração muscular, eu vou primeiro trabalhar a resolução desse ponto de dor para depois começar a ver a qualidade dessa musculatura. Eu vejo aqui, até nos congressos, assim, muita ignorância até dos próprios colegas. Como é que funciona essa avaliação da fisioterapia? A avaliação da fisioterapia tem que botar a mão no paciente, eu tenho que sentir o que que essa estrutura tem, eu tenho que saber se esse abdômen está contraindo direitinho, o que que ele está fazendo durante a respiração, eu tenho que ver a postura desse paciente para chegar nesse assoalho pélvico, fazer uma boa anamnese, um bom exame palpatório para eu identificar o que que tem essa musculatura. Ela tem pontos de contratura, o paciente não consegue relaxar, o paciente tem força muscular, mas quando eu peço para contrair, ele não sabe se contrai ou se relaxa. Então, assim, a fisioterapia tem que ter uma avaliação bem feita pelo fisioterapeuta, para depois a gente começar a pensar em plano de tratamento. E além dessa força muscular, o que que mais se avalia ali? Aquilo que a gente comentou, coordenação, relaxamento, a parte respiratória, a elasticidade dessa musculatura, se é uma mulher que está a elasticidade da região, se é uma mulher que está em menopausa, perimenopausa, como é que está esse períneo, se ele está atrofiado, se tem fissura nessa Uhum, região, se tem algum tipo de cicatriz, uma episiotomia, uma cicatriz de algum outro tipo de cirurgia na região. uhum. Se essa cicatriz, ela é mais hipertrófica, ela é mais aderida, se a paciente tem dor naquela região da cicatrização. Então nem toda mulher precisa fortalecer o assoalho pélvico. Nem toda mulher precisa fortalecer o assoalho pélvico. Uhum, tá. Porque pode ser o contrário. Pode precisar de relaxar, né. Hum. Eu posso auxiliar, eu posso estar com essa paciente fazendo retenção urinária,
porque ela não consegue relaxar na hora de que ela precisa relaxar para urinar. E daí ela fica com sintomas hiperativos. Exatamente. Aí é aquilo que a gente conversava, que a Hum. gente confunde a hiperatividade, só que na verdade ela não tem, ela tem uma retenção. E trazer uma série de outras coisas junto, né. Exatamente. Às vezes isso ocasiona até infecções de repetição, Isso né. aí, isso aí. E os sintomas sexuais também. Também, Hum. também. Então, resumindo, fazer exercício por conta própria não é fisioterapia Não é pélvica. fisioterapia pélvica. Se eu comprar um pacote na internet, Não, hum, não vai estar fazendo fisioterapia pélvica, vai estar fazendo hum, exercícios de contração e hum. relaxamento. Fisioterapia pélvica, não. Ai, e tem como eu saber se eu tô fazendo isso direitinho? Não, só com a profissional. Eu acho que nada melhor do que consultar um profissional de confiança, né, uma pessoa capacitada para esse tipo de avaliação, E para entender se está fazendo certinho. as pacientes sempre me perguntam quanto tempo vai durar esse tratamento. Eu digo assim: olha, os trabalhos são normalmente de segmento de 3 meses, 2 vezes por semana, mas quem vai dizer o quanto tempo vai ser o teu tratamento vai ser a Fernanda. Baseado no teu desempenho e no teu esforço em casa também, né. Exatamente, sim, com certeza. Se po por exemplo, eu tenho uma paciente que tem hiperatividade, Hum. e aí ela usa a cafeína, ou a pimenta, os cítricos e não quer abrir mão. "Ah, tomo chimarrão todos os dias". A gente não vai ter um resultado se também não tiver o engajamento da paciente em casa, né. E nessas diferentes, doenças, né, na incontinência de esforço, na hiperatividade, o que que difere ali o tratamento? Ah, bastante coisa. Uhum, Na parte da hiperatividade, eu tenho que dar ênfase ao relaxamento dessa musculatura da bexiga, né. uhum. E aí eu posso usar tanto uma via, de tibial, né, como uma via parasacral. Fala-se muito na tibial e porque os estudos são mais focados, mas a parasacral funciona também, assim como a dor pélvica, também posso fazer uma eletroestimulação para esses tratamentos. E a parte de esforço, a gente vai focar mais em musculatura. Por que será que tantas mulheres convivem com dor na relação e não procuram ajuda? Fernanda, essa dor pode vir de alguma tensão da musculatura pélvica? Pode, com certeza. Essa dor pode vir por traumas, né, Uhum. sofridos, enfim, na infância, na adolescência, ou um trauma tardio, elas podem fazer uma contração excessiva dessa musculatura e cada vez que vai ter algum tipo de relação, contrai de novo, e isso vai se transformando numa contratura nessa musculatura, uma tensão muscular e vai ocasionar dor. E um, um, um círculo vicioso, né? Hum. Vai, prepara para dor, sente dor, contrai mais e assim vai indo. Tá, e como que você atua no tratamento dessas dores? É muito trabalho manual, né? Muito trabalho manual, muito relaxamento. A parte sexual, ela começa bem devagar. A paciente vai me dizer o quanto eu posso fazer em cada sessão. É o tempo da paciente. Então, assim, porque a dor, durante a relação, ela vem de muitos fatores emocionais também. Então aí eu já sempre tenho que ter um profissional da parte, psicológica, psiquiátrica junto com essa paciente. E ela vai me permitindo cada vez avançar um pouco mais e ela mesma fazendo os exercícios em casa e uma paciente com dor, ela precisa fazer os exercícios de casa, a tarefa que eu vou dando, porque ela tem que ir evoluindo junto e a gente vai usando, instrumentos e aparelhos, enfim, que vão me permitindo sempre ganhar um pouco mais. Progredindo e perdendo o Exatamente. medo É daquela isso aí. porque ela já vai contigo com medo, né. Sim, sim, sim. Tem pacientes de dor que eu não consigo tocar na paciente Sim, tem no paciente que a gente não consegue examinar. Hum, exatamente, não examina. uhum. Então, primeiro eu tenho que
ganhar a confiança, né, Hum. que não vai sentir dor, para depois a gente começar a trabalhar. Virgínia, quais as causas médicas precisam ser investigadas quando existe dor na relação? É uma pergunta bem complexa, né, porque dor na relação pode ser ocasionada por qualquer tipo de infecção, às vezes uma infecção urinária ocasiona dor, qualquer vaginose bacteriana, às vezes a gente tem uretrites que são mais difíceis de diagnosticar, a endometriose pode causar, é uma das maiores causas de dor pélvica, né, e dor na relação. Mas com o envelhecimento, principalmente com a menopausa, a gente vem com atrofia genital e o hipoestrogenismo ocasionando então essas dores, né. Na verdade, elas podem se confundir, né, a infecção, ressecamento, a alteração hormonal, elas confundem. É, aham. Às vezes a paciente vem com uma queixa de infecção e na verdade ela tem o resto junto, né, o pacote. E quando ele passa de pontual, esse tipo de queixa, e merece começar a fazer uma investigação? Sempre, né, sempre precisa. Não é normal conviver com dor. A sexualidade é para ser uma coisa prazerosa, né, a gente tem que ter prazer na relação sempre. Então no momento que tu começa a ter esse ciclo de relacionar, o cérebro consegue relaciona com dor, tu não vai ter uma relação prazerosa, então sempre tem que investigar. O tratamento pode precisar de mais uma especialidade? Eu acho isso muito interessante, acho que sim, acho que o tratamento tem que ser conjunto, tanto com a urologia, com a ginecologia e com a fisioterapia, sim. A gente não está tratando uma bexiga, a gente não está tratando uma vagina, a gente está tratando uma mulher que merece ter uma vida normal, uma vida saudável, né, qualidade de vida. A perda da libido pode ser uma consequência de dor ou medo de sentir dor novamente? Com certeza, né, a libido da mulher ela vem influenciada por vários fatores, né, e ela é basicamente, cerebral, então se tu relaciona o teu prazer sexual com uma falta de prazer ou até com dor, isso vai realmente cada vez que tu tentar ter uma relação, tu vai pensar na relação já com falta de desejo, né, tu não quer ter uma relação, então Sim, e aí isso faz as mulheres pensarem que não perderam o desejo e, na verdade, elas estão evitando a situação desconfortável. a gente evita o parceiro, né, a mulher acaba evitando até o contato mais íntimo com o seu parceiro, porque aquela relação já não é tão prazerosa ou, pelo contrário, provoca dor. Tu imagina se o homem tivesse dor na relação? É. Não, não ia procurar nunca, né. Como falar sobre sexualidade sem resumir tudo a hormônios ou questões emocionais? Daí vem desde a tua educação, né. A educação da mulher, a nossa repressão sexual, se tu fores ver mulheres com mais de 60 anos, elas nunca tiveram, assim, nunca se teve um interesse sobre a sexualidade dela, nunca se levou em conta o desejo feminino, né. E a sexualidade ela não é só naquele momento ali na cama, naquele momento, ela vem de toda a relação do casal no dia a dia. Então talvez, tem muitas mulheres que nunca tiveram prazer na vida, como é que elas vão ter uma relação achar bom ter uma relação, né. E o homem convive com seus amigos, num movimento intenso de erotização diária, né, eles se mandam videozinhos, eles fazem comentários, eles olham para as mulheres, a mulher se desorganiza nesse momento. Ela tem uma tendência a não erotizar. Então é importante sim, ver filme, ler livro, até mandar alguma coisinha para o seu marido, para o seu amante, para quem for, né. Manda alguma sacanagem para ele, erotiza o teu dia, porque tu quando chegar em casa, tu já vai estar com o pensamento erótico formado e com um desejo já iniciado. E o homem convive com isso todo dia, e a gente tem que aprender coloca aquela lingerie pensando naquilo. Por isso que é importante olhar para a mulher como um todo, né. Sim, sim, não olhar como um órgão, ela não é o assoalho pélvico, ela não é a bexiga, ela não é a vagina, ela é uma mulher
intensa, cheia de desejos, cheia de ambições e ela precisa ser tratada, como um todo. Às vezes a mulher não perdeu a libido, ela passou a evitar uma situação associada à dor. O que realmente muda na saúde íntima da mulher com a menopausa? A queda hormonal interfere na bexiga, uretra e nos tecidos da região íntima? Sim, assim como cai, o estrogênio no nosso sangue, cai também o estrogênio nos receptores vaginais, uretrais e na bexiga. Isso ocasiona uma série de sintomas, né, do envelhecimento feminino, que são então os sintomas que a gente chama, geniturinários da menopausa, que vem então o ressecamento, a dificuldade de lubrificação, a frequência urinária aumentada, o associado ou não à incontinência urinária, acordar à noite para fazer xixi, ardência urinária, desconfortos, coceira, dor, tudo isso vem junto ali na região genital e urinária. E por que que nessa fase aparece mais ardência, mais urgência e mais infecção urinária de repetição? Justamente pelo hipoestrogenismo. Então, esse hipoestrogenismo modifica toda a mucosa da vagina e da uretra, e a falta desse estrogênio lá acaba ocasionando esses sintomas que parecem, às vezes, de infecção e não são. Pois é, nem toda ardência é infecção urinária, né? Não, não, muitas mulheres veem isso. Eu hoje mesmo atendi uma paciente com essa queixa de cistite de repetição, e vai olhar todos os exames negativos, e quando a gente examina a paciente, tu vê de cara que ela tem uma genitália já um pouco mais fina, um pouco mais ressecada e até com um pouco de fissuras vaginais que ocasionam essa ardência urinária. E quais os tratamentos que existem para essa fase? Isso é muito interessante, porque o tratamento é muito simples, a reposição hormonal, né. A mulher que tem uma vagina que está um pouquinho mais atrófica, ela precisa de hormônio local. Esse hormônio pode ser, em creme ou em comprimido, e atua também ali, em casos de dores maiores, a gente pode abrir mão da fisioterapia pélvica, obviamente, e em alguns casos as energias vaginais, como o laser, radiofrequência. E como é que fica com a menopausa o assoalho pélvico, Fernanda? Na verdade, o assoalho pélvico vai sofrer também, né? Porque ele, com essa a parte do estrogênio que acaba diminuindo, ele vai entrar na qualidade muscular e vai entrar também na lubrificação, e isso tudo vai levar a problemas, funcionais do assoalho pélvico. Seja uma incontinência de esforço, ou como tu ressaltou ali, as urgências urinárias, e a função do assoalho pélvico fica comprometida se eu tiver dor, e essa dor vai fazendo alterações, Hum, porque o funcionamento do assoalho pélvico vai continuar acontecendo, né, ele hum. vai interferir no na função se eu tiver dor na região. E tu acha que a fisioterapia tem algum envolvimento, melhorando essa propriocepção também de melhorar a autoestima e confiança da mulher? Ah, com certeza, eu acho que sim, eu acho que ela sempre que acontece essas situações de dor, desconforto, essa mulher vai acaba se fechando, e conforme a gente vai ganhando e devolvendo essa qualidade de vida íntima dela, ela vai interferindo sim. Eu acho muito importante até para o autoconhecimento dela para Exatamente. melhorar a função orgástica. Com certeza, Uhum, com certeza. Muitas mulheres não se conhecem, né. uhum. Muitas mulheres acham que o mesmo buraquinho do xixi Sim. é o mesmo buraquinho que sai o bebê, que fica menstruada, Uhum, que é o e não, isso é um desconhecimento, gente, muito grande. Nunca foi pego um espelho para olhar, e faz muita diferença a consciência corporal, não pelo toque, pela visão mesmo, uhum, porque se o toque daqui a pouco for um pouco invasivo, começa só olhando a área íntima, né, para uhum. saber como que é, como é que é essa área, daí eu vou saber
tem um buraquinho aqui, tem outro E aqui, clitóris, então, nem pensar. nem pensar, né. É uma Hã. pena, né, porque, parece que existe uma sentença, assim, mulher entrou na menopausa, pronto, acabou a vida sexual e não, se elas podem passar a se conhecer Mesmo exatamente, tardiamente, né. exatamente. E que hábitos tu acha que podem ajudar a preservar essa saúde pélvica na mulher? Ai, hábitos na verdade, eu acho que, assim, tudo pode começar lá atrás, quando essa mulher aprende a fazer, contração, relaxamento, ela aprende a saber como funciona esse assoalho pélvico, ela aprende a se olhar, ela sabe se tocar e ela vai conhecendo toda essa região. Sim, chega a gente vai chegar num momento da menopausa que a gente vai precisar de atributos para ajudar, os lubrificantes, os, hidratantes, que vão sim ajudar nessa região e vai preservar a saúde pélvica, assim como a os lasers, as Tecnologias, tecnologias. as tecnologias. Então, a mulher precisa aceitar que a vida íntima vai piorar depois da menopausa? Não, eu acho que ela não precisa aceitar, ela pode passar por um momento de piora, mas ela vai procurar ajuda e vai melhorar de novo essa vida íntima dela, ela não tem que aceitar essa piora. É uma transformação bioquímica que ocorre, é natural, não é o fim do mundo, né, e é uma, mensagem de que você está longeva, mas que pode ter uma saúde, pessoal e sexual normal, conseguindo levar, né, fazendo o tratamento correto, né. Eu acho que hoje nós mulheres nos encontramos numa fase privilegiada com relação à nossa saúde íntima, porque nós temos muitas ferramentas à nossa disposição. Tem a urologia que está olhando para essa mulher, tem a ginecologia, tem a fisioterapia pélvica, as tecnologias estão entrando. Existem hoje produtos específicos para essa região, para essa faixa etária, então eu acho que a gente não tem que aceitar que vá piorar, a gente tem que aceitar as mudanças. Algumas mudanças vão acontecer e adaptar essa qualidade de vida a essas mudanças, mas piorar eu acho que não aceitar, não devemos. Talvez a ciência tenha demorado muito para ir atrás dessa queixa, né. O homem trata a disfunção erétil desde sempre, né, a gente Exatamente. tem o Viagra desde os anos 90 e a mulher não conseguiu expor essa queixa até hoje, né. E então o homem começou a repor testosterona muito antes da gente começar a repor estrogênio, que para nós era mortal, para É eles isso não, aí, né. exatamente. Então, agora se abre esse leque de tratamento que temos à disposição para ter uma qualidade de vida melhor. A menopausa é uma transformação, não é o fim da vida sexual ou íntima da mulher. Eu costumo dizer que a urologia e a fisioterapia trabalham muito juntas, não só na mulher, mas também no homem, né? Eu sempre encaminho as pacientes para fisioterapia pélvica, mesmo quando elas vão ser submetidas à cirurgia. Quando é que tu acha, Fernanda, que a fisioterapia consegue me tirar a paciente da cirurgia? Roubar o Eu paciente? acho que se a cirurgia é bem indicada, a fisioterapia não tira paciente da cirurgia, porque, um paciente que tem indicação cirúrgica, bem indicado para cirurgia, não a fisioterapia não vai conseguir. Eu vou melhorar a condição desse paciente para ele ir para a cirurgia, mas eu consigo, em graus leves, retardar essa cirurgia ou evitar essa cirurgia. Mas, de novo, se ela é bem indicada, a fisioterapia não tira paciente de cirurgia. E tem aqueles pacientes mais severos que a gente vai precisar de todo o armamento, né,
terapêutico, além do comportamental, então, de se tratar a bexiga hiperativa com os cuidados dietéticos, a gente vai precisar da fisioterapia, vai precisar da medicação e, às vezes, a gente vai precisar de um botox dentro da bexiga e, às vezes, a gente vai precisar de um sling, que é a fitinha para segurar o xixi, mas, cada caso, tem que ser avaliado individualmente, né. Exatamente, eu acho que, por exemplo, numa hiperatividade, a gente começa com a fisioterapia e ainda não chegou no que a gente gostaria, casa com uma medicação, é perfeito esse Uhum. casamento de fisioterapia com a medicação. A gente pode começar no menos e ir aumentando com esse paciente e entregar uma qualidade de vida excelente para ele. Com frequência tu me procura e dizendo assim: "Ah, Exatamente. esse paciente precisa de uma medicação associada, não vai funcionar só a É, fisioterapia". eu acho que é o casamento perfeito para devolver a qualidade para esse Tem paciente. casos que realmente são mais, desafiadores e que necessitam sim de tratamento de todas as partes, né. É, eu geralmente digo, né, para esse paciente não venha me dar deixar de cabelo branco, né, Uhum. porque tu fica ali, não se eu tenho condições de ter uma ajuda, vamos, chamar, né, ligar. Eu acho que ter essa relação com o médico urologista que eu trabalho me deixa muito tranquila. E sempre, aquela história de tratar só os sintomas às vezes não resolve, a gente tem que tratar o paciente como um todo, ver o cessar o tabagismo, cuidar da obesidade, cuidar da atividade física, da qualidade do sono, ver se esse paciente tem, de repente, a gente está fazendo um diagnóstico errado, ele tem uma poliúria noturna, que é o caso quando o paciente urina mais de noite do que de dia. Às vezes esse paciente tem associado uma apneia obstrutiva do sono, que precisa do tratamento, que também provoca noctúria, que também provoca uma qualidade de sono pior, e tudo isso tem que ser, então, investigado e tratado adequadamente, né. Tem algum caso em que tratar só a bexiga ou só a musculatura seria o suficiente? Não, acho que não, né, a Hum. gente volta a falar de tratar só o sintoma e não tratar a causa, né. Sim, a gente trata uma mulher, não trata um Exatamente. órgão, né. Exato, Uhum, seja um homem, uma criança, uma mulher, a gente tem que tratar o todo, né. hum. Qual a mensagem você gostaria de deixar para alguma mulher que esteja ouvindo a gente agora? Que ela deve procurar ajuda, que existe sim ajuda para essa paciente, que ela vai ser bem amparada, os profissionais estão capacitados atualmente para atender esse público e é aquilo que a gente comentou, não a equipe multidisciplinar tá aí para tratar o todo e é só a gente ir atrás para ter os resultados que se imagina. O que a gente está tentando mostrar aqui hoje é que não existe uma especialidade única para tratar uma doença, né? A gente trabalha em conjunto, então, quando a gente fala em órgão pélvico, que é a bexiga, ou a vagina, ou a saúde íntima feminina, a gente fala no tratamento multidisciplinar, quer dizer, com urologia, com ginecologia, com fisioterapia, com proctologia, tudo anda junto ali. Eu queria reforçar que nenhuma mulher precisa ter vergonha de falar sobre sua saúde íntima. Procurar ajuda não quer dizer que o problema seja grave, quer dizer que você resolveu tomar a rédea da sua situação e controlar a sua própria vida. Se você se identificou com algum dos assuntos que a gente tratou aqui hoje, procure uma avaliação individualizada. Continue nos acompanhando, porque a gente vai trazer mais notícias sobre saúde íntima feminina de um jeito claro, responsável e sem tabus. Eu agradeço muito hoje a Fernanda, minha amiga Ai, querida, Virginia, foi um prazer. e Prazer sempre muito grande estar aqui contigo hoje. é sempre muito bom conversar contigo, porque eu aprendo muito e me Ai, da mesma identifico forma. muito como, urologista, como mulher e tratando todos os mesmos problemas que todas as pacientes sofrem, a gente também sente aqui. Ah, eu quero agradecer também, foi um prazer estar aqui contigo e, nossos encontros são sempre bons.